e as nossas almas sedentas pedem água e cansadas pede o devido agasalho para se recompor. É natural, principalmente depois de todo esse tempo distanciados, que haja um movimento de expansão dos nossos espíritos e o diálogo surja farto. Mas também faz-se necessário que nós observemos todo o ambiente preparado. Por isso que a introspecção, porque nós sabemos piamente que ainda que caminhemos em bandos, temos a nossa individualidade no que precisamos considerar as alegrias e as dores. Às vezes, em torno de nós, as pessoas gargalham, enquanto as lágrimas escorrem dos nossos olhos. Por outras vezes, a tristeza arrebanha os que caminham conosco e a alegria palpita em nossa alma. Deveríamos entender que nessa jornada evolutiva, apesar de por inúmeras vezes caminharmos de mãos dadas, há provas específicas individualizadas. Vão existir instantes que, apesar de todos os pensamentos voltados para nós estaremos caminhando de forma individualizada e deveremos perceber as emanações do alto, a condição de sopro de Deus para dar forças e suplantarmos o nosso cansaço. Quando aqui nos encontramos, nós estamos duplamente sendo robustecidos. Nós estamos sendo alimentados com os nutrientes dos reencontros, mas também deveremos perceber o hálito que vem do alto, o auxílio que vem de Deus e cai entre nós. Apesar de 2000 anos de cristianismo, parece que a gente ainda não conseguiu afinar, equalizar. E não são poucas vezes quando as dores se tornam mais pungentes. Ou talvez nem precise isso. Só precise a gente almejar algo e não consiga e não conquiste, que a gente diz assim: oh meu Deus, tu não estás me vendo, e não se dá conta do esforço divino para que a gente consiga amealhar o ensinamento, principalmente quando ele vem à socapa do sofrimento. Então, meus irmãos, para ajudar a afinar esse instrumento, vamos fazer uma prece inicialmente, porque a gente tinha um preparo antes com a Sarinha, vocês lembram, né? E a Sarinha ainda não voltou, vou ver se trago ela semana que vem. Senhor amado, eis-nos aqui. Galopamos, corremos para as conquistas materiais. Nos preparamos, Jesus, para nos evidenciarmos e conquistarmos o nosso espaço. Mas quando falamos de plenitude, de espiritualização, de perceber a Tua vontade em nossa alma, os nossos passos são tímidos, agimos
como se tudo a nós fosse desconhecido, e em verdade, de ti partimos e a ti retornaremos. A princípio, a condição de criatura, guiada pelo instinto, pelo teu magnetismo em nossa alma, adiante, despertos, percebemos que não conseguimos viver sem contato contigo, assim como as plantas não vivem sem água. E os nossos esforços e a nossa vontade priorizarão os nossos atos. Até lá, Senhor, segurai em nossas mãos e não permitais que de vós nos distanciemos. Que assim seja. Meus queridos irmãos, jamais nos esqueçamos que aqui estamos na brevidade do tempo, neste breve interregno, trocando as nossas impressões para nos fortalecermos nessa jornada. Aqui não somos professores, somos alunos repetentes em matérias que temos dificuldades de quitá-las, na grande trajetória rumo à colação de grau. E nesse instante, nós paramos para reflexionarmos. E hoje, quando para cá nos dirigíamos, nos lembrávamos de um breve conto trazido por Emmanuel. E Emmanuel, ele diz, através da mediunidade de Chico, que dois homens conversavam. E eles conversavam no meio da natureza, em torno dos ensinos do Cristo. E como se tornarem produtivos. Ali eles estavam e discutiam em torno da fé e a proposta das obras. E Sinéforo diz assim: Paulo assevera que a fé por si só basta. E Frederico assevera, mas, por sua vez, Tiago fala em sua epístola que a fé sem obras é como o corpo sem vida, é morta. E as discussões vão se tornando acaloradas, até que Frederico se agacha e pega flores de figueira e diz assim: Sinéforo, a quem pertencem essas flores? E ele então responde: é claro, a figueira. E ele diz: aquele que plantou a figueira, que regou, que lhe fez as podas, que alimentou, o que ele tinha por propósito? E Sinéforo então fala: mas é claro, ele tem por propósito que ela cresça frondosa para oferecer frutos. E ele diz: pois aí está. A fé são as flores das nossas convicções, mas se forem tiradas pelo vento ou pelo homem, serão apenas sonhos ou ilusões. Há uma necessidade de transformar as flores em frutos, a fé em obras. Hoje, queridos irmãos, nós queremos conversar um pouco sobre a nossa trajetória, sobre o que nós convencionamos em torno de salvação, de sermos cristãos, de caminharmos nessa trilha, para que a gente possa perceber. Então,
há, sem a menor sombra de dúvidas, no meio da nossa proposta reencarnatória, alguns obstáculos que precisam ser transpostos. E não são obstáculos fáceis. Se nós formos olhar o quão é difícil ser cristão. Porque a escultura do Cristo em nosso ser nos desconfigura, nos desconstrói. Se tivermos como referência o padrão de conquista da nossa sociedade. Quase sempre nós vamos encontrar o cristão à contramão dos valores preconizados para o ser de sucesso nos nossos dias. A gente pode criar esses dois personagens ou trazê-los, já que eles são reais, configurando o mundo dos homens e o mundo divino. Então nós poderíamos trazer Caio Júlio César, que tem frases que ainda ressoam. Nós vamos pegar este homem do primeiro triunvirato, e que muitos nem se dão conta de que ele acabou a república, transformando Roma em um império. E há frases dele que muitas pessoas esculpem, são frases dos nossos dias, trazido por consultores, por coaching, por todos esses que querem uma expressão motivacional. Nós poderíamos pegar Veni, Vidi, Vici, que é vim, vi e venci, em latim. Mas até que ponto houve em Júlio César uma vitória? É claro, queridos irmãos, que quando nós olhamos a posição do general, ele realmente fez solapar alguns povos para que se submetessem ao jugo romano. Houve um aumento da extensão territorial e do poder do Império Romano. Mas até que ponto isso foi benéfico? Até que ponto realmente ele foi um grande conquistador? Tem uma frase que também é de muito impacto, que ele traz, que as pessoas se utilizam, quando ele diz, o dado foi lançado. Porque essa história, segundo Caio Suetônio Tranquilo, que era um historiador, autor dos 12 Césares, ele narra que isso se deu em novembro de 49 a.C. Ali já tinha se rompido o triunvirato, e então Júlio César entrava em conflito com Pompeu. Pompeu se encontrava em Roma e Júlio César vinha das Gálias. A sua legião tinha feito tombar aquele povo aparentemente imbatível. Só que o Senado, com medo da invasão de Júlio César, diz que se ele passasse do Rubicão, o rio que separava naqueles dias a Gália Cisalpina da Itália, ele não poderia mais voltar e seria visto então como insurreto e seria inimigo de Roma. E diz que Júlio César para as margens do rio, pensa, e depois ele toma uma decisão. E ele atravessa o rio. Narram alguns historiadores que depois, quando ele se aproxima de Roma, ele manda toda a sua legião desmontar, virar os cavalos para a retaguarda e dar uma tapa na anca do cavalo. E ele diz, agora, ou a vitória ou a morte.
Às vezes, a gente não se dá conta. A diferença existente entre Júlio César, que representa aquele que conquista o mundo dos homens, aquele que consegue se promover em toda a história dos homens, e aquele outro que viera em uma manjedoura e sucumbira entre ladrões. Em verdade, enquanto sob o comando de Júlio César, que implica dizer a vontade dos homens em sua visão materialista, onde os fins justificam os meios, e vitorioso é todo aquele que tenha destaque, ainda que isso traga lágrimas e sangue, como se fosse um caminho sem volta, o Cristo nos lega a divina certeza que nunca existirá um caminho por nós escolhido em que não possamos ser socorridos. Não existe um abismo tão profundo que sua luz não nos visite, nem equívoco acima da sua capacidade de nos amar. E ainda hoje nós nos encontramos em dificuldade para saber a quem nós seguimos. Porque quase sempre nós priorizamos o mundo material, mas queremos uma retaguarda espiritual. Retaguarda é aqueles que nos dão suporte para que nós efetivemos a nossa conquista. Então nós queremos que Deus nos ajude nos nossos alvos, nas nossas metas, nos nossos propósitos, e não nos questionamos se através dessas conquistas eu me pareço mais com Cristo ou mais com César. Parece que nós estamos em uma discussão que parou no tempo. Parece-nos, então, que estamos parados há 2000 anos. Onde, queridos irmãos, nos faltou a orientação para que retificássemos o caminho. Nós temos nos permitido o culto exterior, os rituais. Nós temos feito confissões em torno da nossa crença, desde que Deus nos auxilie, desde que os anjos ou os espíritos referendem a nossa busca. Acontece, porém, que o cântico do alto nos fala diferente. Nos permitamos perceber, olha que orientação. A terra é um educandário. Educandário, escola. Escola que todos nós frequentamos. E alguns ainda frequentam, seja a condição de alunos, seja na condição de docente. E nós não podemos nos esquecer que ainda no ambiente de formação profissional existe uma proposta direta, mas existem matérias auxiliares. Do que estamos falando? A parede, ela é levantada com tijolos para nos proteger contra o vento, mas os tijolos são juntos pela argamassa. Essa argamassa é feita com cimento. Nós vamos estudar uma determinada formação para uma determinada profissão, mas teremos as matérias auxiliares. E para que nós recebamos a colação de grau, nós precisamos quitar todas essas matérias. E é claro, queridos irmãos, que nós não conseguiríamos tal propósito com uma única existência.
Imaginemos, pois, que se nós perdêssemos uma matéria ao longo de toda a nossa jornada, desde o ensino fundamental até o 3º grau, se perdêssemos uma matéria e não tivéssemos uma oportunidade de recuperar essa matéria, quem estaria formado aqui hoje? E a gente pode dizer mais: se nós nunca tivéssemos tirado uma nota abaixo daquela referendada pela escola, quem de nós aqui se encontraria? Como porventura poderíamos atingir a plenitude com uma encarnação? Como, queridos irmãos? Como? Se nós temos por proposta amar toda a humanidade, e estamos tal qual a formação escolar. Na formação escolar, nós começamos em um ambiente lúdico. A gente nem se dá conta. Quando a professora coloca aquele emborrachado com cores distintas para que a gente encaixe. E aquele encaixe de uma cor diferente é um A. E ali estamos trazendo para a memória os fonemas que vão se repetindo. Para que nós amemos a humanidade, somos convidados a amar primeiro a nossa família. E com certeza, 2000 anos depois do Cristo, ninguém tem problema familiar aqui. Todos nós já nos amamos plenamente e estamos aptos para amarmos outras pessoas. E bem sabemos que não é verdade. Se na pandemia as lágrimas desceram, e com certeza desceram, pela distância das pessoas queridas, mas também teve gente que disse: ainda bem que eu vou passar um tempo sem ver cicrano. E a proposta é muito mais ampla. Então, como poderíamos perceber? Porque amar quem nos ama é muito fácil. Longo é este convite, no sentido de ser contínuo. Difíceis são os passos dados nesta direção. Nós mergulhamos na carne, mas em verdade não fomos lançados como dado a que fala Júlio César diante do Rubicão. A sorte foi lançada, vamos ver o que é que vai dar. Talvez vocês não conheçam o jogo de sorte ou do azar, mas ali é uma lei de probabilidades, em que as pessoas acreditam na sorte. Nós não fomos lançados na carne e vamos ver o que é que vai dar. Nos diz Albert Einstein: o homem lá de cima não joga dados. Quem já se permitiu mergulhar na literatura espiritista vai encontrar no livro Sexo e Destino de André Luiz que não existe uma encarnação que não tenha maior probabilidade de sucesso, de êxito na sua reencarnação. Mas o que é êxito do ponto de vista espiritual e o que é êxito do ponto de vista material? O que é êxito para o Cristo, o que é êxito para César? Nós temos tanto essa proposta de sucesso que muitas vezes levamos essa proposta para um movimento religioso. E não é raro uma pessoa dizer: ai meu Deus, eu tenho uma missão, eu preciso construir um abrigo para crianças, eu preciso construir um asilo para idosos. Comecemos abraçando os nossos filhos, amparando os nossos sobrinhos, comecemos amando os nossos pais, os nossos avós, em uma escala crescente. Porque antes de tudo, a escultura do Cristo é feita nos nossos atos. E os nossos atos no bem, eles precisam ser robustecidos
pela nossa consciência e não pelo aplauso dos outros. Não há uma necessidade de manifestação dos nossos atos em redes sociais. Mas a grande verdade é a plenitude de nos sentirmos conectados com Cristo. Então, nós estamos repetindo a matéria. Em um dos cursos que nós fizemos, e lá, eu queria dizer antes de tudo, que eu não consegui concluir curso superior nenhum, viu? E se isso é verdade, bem mais verdadeiro é da condição espiritual. Então, tinha matéria que o professor, quando pegava assim, dizia: meu Deus, você é novo? Jesus! Ainda bem que o Cristo, o verdadeiro mestre, não tem assim tolerância para conosco. Porque nesse educandário de repetentes, é um paraíso. É um paraíso. E se hoje nós estamos em riscos, é por conta do nosso comportamento para com esse paraíso. Se os rios se encontram poluídos, se nós desviamos as suas águas, se hoje temos que ter uma preocupação com a biodiversidade, pelo extermínio da nossa fauna, da nossa flora, é por conta do nosso comportamento. É a celeridade na busca de fazer sucesso, onde sequer nos damos conta que recebemos do alto um paraíso, e se não tivermos cuidado, deixaremos um deserto para os nossos filhos e os nossos netos. É o nosso comportamento, é a ânsia de fazer sucesso, e a gente nem se dá conta que esse sucesso é justamente o nosso fracasso, dependendo dos meios que nós utilizamos para conquistá-lo. É esse afã de conquista que o outro se torna meu adversário. Ora, nós precisamos de algumas referências de comportamento. E nós não poderíamos deixar de trazer Paulo de Tarso. Nós temos Paulo de Tarso sempre tendo Cristo como seu centro. Do seu nascimento, a partir do momento que a sua consciência desperta a perseguir o Cristo, que nós poderíamos dizer, de Tarso a Damasco, é Saulo perseguindo o Cristo, porque ele acreditava que o Cristo estava destruindo a sua crença, e o Cristo estava ampliando a compreensão. Então, nós teremos Saulo de Tarso a Damasco perseguindo o Cristo, e nós vamos ter Paulo de Damasco a Roma buscando e se imortalizando no Cristo. É interessante, porque nós vamos encontrar, e temos que fazer esse paralelo, Saulo, na ânsia dele de conquista, de se evidenciar como defensor da lei, ele promove mortes, ele promove dores e lágrimas, até que ele se depara com uma luz. E é isso, queridos irmãos, que o Cristo veio instituir. É esse estudo que existe por trás da hermenêutica. Os ensinos do alto são como um iceberg. Nós vamos encontrar uma ponta que salta aos olhos, mas o verdadeiro conteúdo está por baixo. Então, Saulo acreditava que Jesus estava destruindo a sua crença. E o Cristo veio dizer assim, no momento que aquela luz bate em Paulo, Paulo fica cego para as luzes da terra. Vamos pensar um pouquinho nisso, gente? Olha que coisa interessante.
as luzes espirituais que tocam Saulo. Quando ele vai em uma montaria, essa montaria a gente pode dizer o poder que a gente é detentor, sim ou não? Seja um poder econômico, seja um poder social, seja um poder intelectual. Quantas vezes a gente não entra numa discussão e a gente se sente superior? Então, Saulo vai naquela montaria, ciente de que ele, como doutor, sabia mais do que todos. E a luz que o toca, o cega para as luzes da terra. É claro que isso pode ter uma leitura literal. Mas Paulo não ficou cego? Sim, momentaneamente cego. Mas essa cegueira, meus irmãos, é antes de tudo, as luzes da terra não têm mais o atrativo que até então ele achava que tinha. Ele passa a perceber as luzes do alto. E naquele instante, então, ele silencia. Olha, quando ele escuta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta, quem és? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus Cristo. Em que momento nós, 2000 anos depois, perseguimos Jesus? Porque a gente não pode se achar Paulo, onde muitas vezes nós somos Saulo. Muitas vezes nós acreditamos que estamos seguindo o cristianismo e estamos perseguindo. Ou vocês acreditam que não? Obrigado, Denis. Pode deixar. Então, meus irmãos, quando Jesus pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa pergunta vale para nós nos dias de hoje. Porque todas as vezes que nós maltratamos, todas as vezes que nós agredimos, todas as vezes que nós excluímos, nós estamos andando em sentido contrário trazido pelo Cristo. Nós estamos em posição contrária e acreditamos que somos cristãos. É uma reflexão muito válida. Porque nós nos ausentamos, nós nos abstraímos da leitura. Um dos maiores crimes que nós cometemos ao lermos as antigas escrituras, ou o Evangelho do Cristo, é que a gente lê como espectador, sem que nós interagíssemos, como se nós não estivéssemos incluídos nessa proposta. E estamos. Em nós ainda, o Saulo, muito mais do que o Paulo. Ainda que a gente professe o nome do Cristo, não poucas vezes a gente está em sentido contrário. Não poucas vezes. E a gente tem que se questionar. Porque a grande verdade é que teoricamente nós somos cristãos, mas nós não apagamos as luzes das conquistas materiais. Sim ou não? E ainda queremos que Jesus nos auxilie nessas conquistas. Sem que a gente se dê conta de até que ponto isso está sendo válido para nós ou não. Vai que neste grande curso, vocês já notaram assim que as matérias da nossa formação espiritual, dentro das nossas limitações, nós poderemos dizer que vai ter a matéria com dinheiro. Por incrível que pareça, nos diz Jesus que é a matéria mais difícil. Mas todo mundo quer essa matéria. Eu fico vendo isso assim, em alguns cursos que eu comecei, como se fosse cálculo, física 3. Só que na faculdade as pessoas não querem não. Se pudesse, não pegava cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Mas na sociedade é a matéria que todo mundo busca dinheiro. Então a gente pode ver que nesse curso nós teremos a matéria com dinheiro, a matéria sem dinheiro, a matéria com poder, a matéria sem poder.
A matéria com saúde, a matéria sem saúde. A matéria com amigos, a matéria solidão. A matéria com família, a matéria exclusão. Nós vamos ter que passar por isso tudo, porque talvez a gente seja humilde na escassez, mas arrogante quando nós temos, ou não? Quantas vezes não já conhecemos pessoas que quando está sem nada são pessoas calorosas, amigas, quando ganham o poder, opa! Ou não? Então, como somos nós nesse grande educandário? Se a proposta é para que a gente se apresente parecido com Cristo, o que somos nós? Eu me recordo que certa feita eu fui procurado por um profissional muito conhecido aqui no nosso estado, da área de saúde, e ele tinha um nome que eu o precedia. E ele disse assim para mim, quando ele chegou, de imediato, que eu pensei, eu vou fazer veio para aqui, me disse, Vitor, eu queria trabalhar, vou arranjar um consultório para atender. Ô Vitor, não quero trabalhar como médico não. Eu queria trabalhar, se você tiver aí para limpar chão, para lavar banheiro. Eu fiquei até sem jeito. Ele disse assim, olha Vitor, eu tecnicamente sou muito bom. Eu sei que tecnicamente eu sou muito bom. Mas quando falo em humanidade eu sou muito frio. Então eu não quero trabalhar nada que me dê destaque. Eu quero trabalhar aquilo que me agregue em humildade. E começou a trabalhar com afinco. Limpando o chão, lavava o banheiro conosco. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá na outra casa, antes da pandemia, lógico, nós já tínhamos um público de 600 pessoas e tínhamos um banheiro. E esta pessoa lavava esse banheiro. Certa feita, 11 horas da noite, ele me liga. Em lágrimas, e nos diz assim, Vitor, eu recebi uma carta de agradecimento de um paciente. E eu estranhei, e ele disse assim, você não entende, cartas de agradecimento por minha intervenção técnica, eu já recebi inúmeras, mas essa carta não falava de mim como médico, falava de mim como ser humano, como eu acolhi, como eu tratei. Este é um dos dias mais felizes de minha vida. Veja. Ali claramente, as duas conquistas. E quem de nós, queridos irmãos, não se percebe com inúmeras dificuldades na alma? E há uma necessidade. Porque vejam, quando nós consorciamos este ensino da agora com o início do nosso diálogo entre fé e obras, nós precisamos entender. Existe uma discussão trazida por Humberto Roden, e Humberto Roden, um brasileiro com uma característica de espiritualização sem igual, tem inúmeros livros lançados, e ele cria duas expressões. Essas duas expressões, elas falam de alo-redenção e auto-redenção. O que é o alo-redenção? Ele diz que alo-redenção é quem se permite pura e simplesmente se dizer religioso, fazer um cerimonial, um ritual, e achar que o sangue do Cristo eliminou todos os nossos pecados, e com isso quando morrer eu vou para o céu, independente do que eu seja. Ou seja, esse halo de manto, eu sou cristão, então eu peguei o manto do Cristo emprestado. E a autorredenção inicia-se pelo reconhecimento dos nossos erros. É o primeiro passo. Reconhecimento dos nossos erros para que a gente comece a combatê-los.
Porque essa é a grande proposta. Porque uma coisa é quando a gente estiver caminhando pós-morte e nos depararmos com a cobrança da consciência maior. O que você fez da oportunidade que eu te concedi? E olha, queridos irmãos, se nós tivermos despertado, ainda que com lágrimas correndo nos olhos, nós diremos com toda certeza: Senhor, é verdade, não consegui, mas tu sabe que eu tentei. Quantas vezes o professor não melhora a nota? Olha, ele não conseguiu a média não, mas é tão esforçado esse menino. Mas não é assim. Então a gente vai dizer ao alto: Senhor, é verdade, não consegui. Olha, eu não consegui parar de falar mal da vida alheia, mas eu tentava, Jesus. Mas a danada da língua coçava. Às vezes eu até conseguia. E o alto vai dizer: é verdade. Imaginemos, pois, nós estarmos em um ambiente de muito sofrimento e nos questionarmos: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não mereço estar aqui. Eu estava toda segunda-feira tomando passe no nosso lar. Eu sou espírita. E nós vamos escutar a gargalhada fria das sombras. Porque nós não temos o manto despido de máculas. Não dispomos. Não adianta, queridos irmãos, pura e simplesmente dizermos: eu tenho fé. Se nós temos a certeza da proposta de melhoria comportamental, deveremos buscar atos que consolidem esse novo ser em nossa própria alma. Não pode ser diferente. Agora mesmo imaginemos, nós mergulhamos na carne. Os pais, que são espíritas, eles sabem: eu estou recebendo um espírito. Esse espírito não é um anjo. E não somos. Então eu tenho que a condição de preceptor ver as más tendências do meu filho. E eles apresentam as más tendências. Muitos de crianças já são agressivos, são egoístas, trazem um desequilíbrio na sexualidade. Mas ao pai, acelera a proposta. Primeiro é uma criança e já veste como adulto. Ensina os modismos desses dias sem dar uma base do evangelho. Não lhe fala da proposta profunda de estar na carne. Trata como se fosse um brinquedo. Ou vocês não veem nas redes sociais os filhos como modelos fotográficos dos anseios dos pais de se evidenciarem na sociedade? É foto dos filhos de todo jeito, como se o filho fosse um brinquedo. E nós, apesar de todo o conhecimento, não percebemos. Já começa a bagagem do filho como espírito imortal, a impressão dos pais, muitas vezes alheios à realidade espiritual, a impressão psíquica da sociedade, a impressão social em desequilíbrio. Vocês nunca se questionaram por que surgem novas patologias? E mesmo a tecnologia e a ciência tão avançada, nós nos deparamos com novas doenças que dizimam. De onde são alimentados? De onde vêm esses novos patógenos? Essas novas doenças? Nunca se permitiram questionar? Quem alenta, quem alimenta, quem cria o ambiente predisponente? Porque nós sabemos, desde a pesquisa de Louis Pasteur, que o ambiente é preponderante para a multiplicação das colônias. Nós não sabemos disso? Primeiro se asepsia o ambiente.
E como é a psicosfera terrena? Vamos falar um pouquinho desse neologismo? Nós sabemos de eletrosfera. O que é eletrosfera? É o movimento dos elétrons em torno do núcleo. Então cria um ambiente, um campo eletromagnético ali no átomo. O que é a psicosfera? É o psiquismo da Terra. O que é o psiquismo da Terra? São os pensamentos daqueles que fazem a Terra. E como é esse pensamento? Como é o pensamento da maioria? Agora mesmo, como é o pensamento da Terra? Porque uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, eu não sei por que a Europa não aceitam os imigrantes. Se foi a própria Europa que acabou os países colônias. Até aí tudo bem? Porque se foi a Europa que devastou esses países, agora esses países vão buscar ajuda. É da lei. Isso não é da doutrina espírita, não. Está dentro da doutrina espírita. Mas a gente fala, e as nossas exclusões? E a não aceitação nossa de pessoas que pensam diferente de nós? Pessoas de classes sociais diferentes de nós. E que nós não agasalhamos, e que nós não aceitamos, porque pensam diferente de nós, porque têm uma religião diferente de nós, porque têm uma orientação sexual diferente de nós. E nós excluímos. Mas qual é o pensamento que nós emanamos? Nós espíritas. Vamos diminuir esse universo. A gente pode dizer que nós espíritas, eu não vou botar um dia não, que é muito tempo. Vou botar 1 hora. Será que a gente consegue passar 1 hora? Vou me utilizar de uma expressão espírita, com um pensamento elevado. Porque essa é uma expressão muito comum dos espíritas. Vamos elevar o nosso pensamento. O que é elevar o pensamento? Porque a pessoa diz assim, vamos elevar o pensamento para fazer uma prece. Meu Deus, é fulano que vai fazer a prece dele demora. O que é esse? A pessoa está aqui, vamos elevar o pensamento. Jesus, eu estou com a sede. O que é esse? Jesus, que calor, Senhor. Eu estou falando só de coisas fisiológicas. Será que a gente consegue manter durante 1 hora? Senhor, Jesus, que todas as pessoas possam ficar bem. Cristo. Será que a gente consegue? Então, se nós somos antenas transceptoras, eu acho isso muito bonito, entendeu? Quando a gente diz, nós somos antenas transceptoras. O que é uma antena transceptora? Antena transceptora é uma antena que capta e que emana. O que é que a gente está recebendo? Qual é a programação das ideias da Terra? Vamos pegar o maior país cristão do mundo. Qual é? Brasil. Será que dentro hoje do globo terrestre, o pensamento que sai do Brasil é um pensamento de amor? Será que a gente pode dizer isso? Não. As pessoas fazem questão de dizer as diferenças entre cristão católico, de cristão espírita, de cristão evangélico. E são todos cristãos. Então qual é o pensamento espiritista? Qual é o pensamento cristão? E muitas vezes a gente não se dá conta. Quando eu falo em machucar alguém, tirar a vida de alguém, eu quero que fulano se dê mal, eu estou indo de encontro aos ensinos do Cristo, sim ou não? Sim. Nesse instante eu sou Saulo. Quantas vezes no ambiente corporativo eu dou uma rasteira e eu me evidencio machucando um bocado de gente? Quantas vezes? E a sociedade não quer saber. Você tem dinheiro, você tem poder, tem acesso. Tem acesso aos redutos de luxo, independente de como foi essa conquista. No ambiente espiritual não é assim. O psiquismo da Terra, nesse instante, é de dor, é de angústia, é de sofrimento. E a gente mergulha na Terra e vai sofrer esse impacto. A gente vai captar isso. Hoje é mais fácil a gente sentir raiva do que sentir amor ou não.
Você entra numa rede social, uma pessoa agride outra, sem ela nunca ter visto. Uma pessoa passa 20 anos fazendo uma pesquisa. Outro dia eu vi. O cara passa 20 anos da vida dele pesquisando, gente. Vamos ter cuidado quando a gente fala, pesquisar. Para pesquisar tem métodos. O ambiente de pesquisa, o ambiente científico é diferente do que eu acho. Então o cara passa 20 anos pesquisando. É claro que o ambiente de pesquisa ainda é quantitativo. Aí você mostra a sua pesquisa, aí é diferente do que eu penso. Eu nunca estudei aquilo, não tenho formação nisso, não tenho graduação nisso, mas eu agrido, eu não discordo. Claro que eu não vou discordar, porque eu não tenho argumentos acadêmicos para discordar. Então eu agrido. E esse ódio que é lançado, não é porventura captado por uma outra pessoa? Claro que é. Vamos voltar, veja só. Certa feita, Joana de Ângeles disse que se tiver uma pessoa infeliz na terra, a felicidade não é plena. Porque teoricamente a dor do outro lhe sensibiliza. A dor do outro lhe sensibiliza. Se a gente for pensar, será que quando eu explodo em raiva, a minha energia não está presente naquele outro que deu uma tapa no rosto de outra pessoa? Se eu capto as energias, será que nos meus desequilíbrios sexuais, através de redes, será que isso eu não estou induzindo a uma pessoa a cometer equívocos? Então, se eu não acredito nisso, como é que eu acredito nas energias, na influenciação? Como é que eu acredito? Eu acredito quando me é favorável e deixo de acreditar quando não me é favorável? Então quem eu sou? E nós fazemos muito isso com o Evangelho, sim ou não? Quando eu preciso, o Evangelho me serve. Quando o Evangelho está contra mim, eu arranjo uma argumentação e saio. No mínimo eu digo assim, mas eu ainda sou na carne. Eu ainda não me tornei anjo. Meu Deus! Não sou anjo. Eu não sou santo. Isso no momento que tomba. No momento que a dor visita, Senhor, por que eu estou sofrendo? Eu não mereço, Jesus. A gente se permite falar em merecimento. Ou não é assim? Em verdade, queridos irmãos, nos perdoe. Mas nós conversamos com os espíritos quase que diariamente. E não são poucas as lágrimas no plano espiritual. Não são poucas as lágrimas. Inclusive de pessoas que doam dinheiro, mas não se doam. E no plano espiritual se encontram em sofrimento. E por vezes são tão ainda inocentes, que diz, não sei por que eu estou sofrendo. Meus irmãos, é chegada a hora da gente reflexionar. É chegada a hora da gente parar. É claro que existe um gatilho para tudo. É claro que aquele que trai, aquele que tira uma vida, antes de tudo ele se permitiu, inequivocamente. Então, a gente deve pensar, eu tenho um contributo com o desequilíbrio do mundo? Eu, na minha trajetória individualizada, eu sou uma pessoa que promovo mais esperança ou mais desares? Eu promovo mais risos ou lágrimas? E a gente não precisa pensar no universo. Pense no universo familiar. Junto aos meus, eu sou aquele que transmito inspiração, confiança, ou eu sou aquele que crio dificuldade? Eu sou aquele que chego reclamando, cobrando, dizendo, eu sou o juiz da vida dos outros, você é isso, você é aquilo. Quem eu sou?
Quem eu sou? São reflexões do nosso dia a dia, meus amigos. E que nós temos que pensar um pouco. Ainda outro dia alguém dizia: então quer dizer que no ambiente das patologias, antes de tudo tem a predisposição do psiquismo dos encarnados e dos desencarnados? Tem. Percebamos uma coisa: o ambiente umbralino, o ambiente de sofrimento, o ambiente de transição, vocês acham que eles tocam a terra, interagem com a sociedade ou se encontram no mundo à parte? Não é uma reflexão? Ora, é claro que nós teremos uma condição mais acentuada no ambiente espiritual. Mas a gente não pode esquecer de algumas dificuldades existentes aqui. Por exemplo, nós passamos por uma pessoa com fome e muitas vezes não paramos. Ou não é verdade? Nós já nos acostumamos e sequer nos sensibilizamos com pessoas dizendo que estão com fome. Ou não é verdade? É verdade. Ainda que a gente vá fazer uma compra supérflua, eu sequer penso em parar aquela compra para dar dinheiro a uma mulher com 3 filhos. A gente se acostumou com isso. A gente se acostumou com isso. Muitas vezes as pessoas param em acidente para postar nas redes sociais, não é para ajudar não. E olha, meus irmãos, no ambiente das sombras, não há ajuda, há indiferença. É claro que na Terra ainda existem os grupos que ajudam, perfeito, mas interagem. O importante é que nós saibamos quem somos. Isso é fundamental. Neste ambiente de troca de experiências, ser cristão não é pura e simplesmente seguir um rito. Não é simplesmente oferecer uma sopa, tomar um passe, fazer comunhão, confissão auricular, ou escutar um sermão e saber uma passagem no Evangelho. Ser cristão não é isso. Ser cristão não é isso. Então, essa reflexão tem que nos levar a um outro ambiente comportamental. Eu me torno cristão quando eu começo a cobrar de mim mesmo um comportamento que me faça parecer com Cristo. E isso não é fácil. E não adianta eu me desculpar, mas eu sou filho de Deus. A gente não usa isso, né? Mas eu também sou filho de Deus, como diz. Eu também tenho direito a errar. Claro que tem, Deus não vai nos abandonar por isso. Não vai nos abandonar por isso. Mas a gente tem que saber o que é que a gente está aqui. Não é possível 2000 anos depois de cristianismo e a gente ainda está fazendo porque está todo mundo fazendo. Eu sempre costumo dizer isso. Ao longo desta pandemia, nós sabemos de inúmeros conflitos que estão existindo no mundo e no Brasil. E tem um espírito que ele diz o seguinte para mim: não importa que os outros não saibam quem são, você tem que saber quem você é. E não tem jogo de cintura para você dizer, mas não. Não importa que os outros não saibam para onde estão indo, você tem que saber para onde está indo. Porque a gente não pode simplesmente, quando a gente é criança, não é assim, adolescente, por que você fez isso? Ah, estava todo mundo fazendo. Eu me recordo que quando meu filho fazia 3º ano do ensino médio, eu fui chamado na direção da escola. O Lucas deve saber disso. Então, a gente entrava, né? Primeiro que eu fiz uma grande descoberta naquela época. Foi porque ele dizia, papai, você precisa ir lá na escola. O pessoal está querendo falar com o senhor. Eu vou essa semana. Ele disse, e ele não ia para a aula. E eu disse, você não vai para a aula? Ele disse, eu só volto para a aula quando o senhor for lá. Aí eu descobri que não era para elogio. Foi a primeira coisa que eu aprendi.
Quando eu cheguei lá, eu fui tratado com toda a deferência do mundo. Isso ainda me deixou mais nervoso, porque quando elogiam muito, você já sabe, vem problema aí. Então, você olha, seu filho é um menino muito bom, mas o que aconteceu? A turma dele pulou com o uniforme, com tudo, dentro da piscina da escola. Mas ele foi o último a pular. Eu me voltei para ele. E eu disse, filho, por que você pulou? Ele disse, pai, todo mundo pulou. Aí ficaram dentro da piscina, pula, 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 só falta você. Eu disse, se fosse um precipício. Ele disse, se fosse um precipício, eu não pularia. Será que a gente sabe o que é precipício? Porque tem muita gente fazendo, porque está todo mundo fazendo. Então imagine que mais adiante você vai estar num sofrimento. E você vai dizer para o alto, mas estava todo mundo fazendo. Até quando nós vamos ser adolescentes ou crianças espirituais? Porque uma coisa nós temos que saber, é a quem nós seguimos. Nós temos que saber quem nós estamos seguindo. Não nos permitamos fazer porque está todo mundo fazendo. É importante que você tenha os seus motivos, os seus critérios. Eu acredito nisso, ainda que isso seja errado. Mas você vai dizer para o alto, olha, eu fiz depois que eu pensei, eu acreditei que fosse certo. Perfeito. Mas você não pode copiar a prova de outro aluno sem saber se a prova é igual. Corre o risco de você tirar 0. E você não pode nem dizer ao professor, eu estava pescando. Ou não é verdade? Então, meus queridos irmãos, nos perdoe a reflexão desta noite. É que nós estamos precisando de uma sociedade mais cristã. Nós estamos precisando de uma sociedade mais equilibrada. Nós estamos precisando trazer a sensibilidade às nossas almas. Nada, meus queridos irmãos, consegue-se em solução sem que seja com amor. E nós, na sociedade, estamos carentes de amor. Estamos carentes de pessoas que amem e que se sacrifiquem por este amor. Sei que a sociedade preconiza o imediatismo, que seja agora. Porém, nós sabemos que a conquista espiritual é proposta multimilenária, mas importa começarmos hoje. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos os nossos passos. Algumas pessoas estão se levantando porque são os passistas que vão nos ajudar nesse momento. E vamos fazer esse exercício. Eu queria dizer a vocês que cada um de nós traz aqui nesse instante algumas vinculações. São irmãos e amigos que os nossos pensamentos irão buscar, mas também nós estamos influenciando e sendo influenciados por adversários, por irmãos a quem machucamos, e de vítimas se tornaram verdugos. Então, queridos irmãos, que esta noite, nesta pequena nave, se transforme em um holofote de luz, com a junção de velas diminutas que nós somos, mas com o azeite do Evangelho do Cristo. E que essa luz se irradie, antes de tudo, nessa região tão sofrida, que é esta região do Vergel do Lago, que vá dando alento, acalanto, amparo, que vá guiando, combatendo as sombras, auxiliando. E tome outras dimensões, consiga ir a outros ambientes, e que nós, percebendo o amparo do Cristo, possamos refletir essa luz. Jesus,
Tende, Senhor, piedade de nós. O teu cheiro, o teu perfume, nunca deixou de ser por ti exarado. Mas nós não temos nos permitido agasalhar a tua fragrância, ainda que a condição de vasilhames deformados, mas borrifando a tua essência por onde passarmos. Ainda agora, Jesus, a nossa retaguarda, lágrimas e escombros, dores e angústias, selecionamos a quem seremos educados, escolhemos aqueles que vamos declarar os sentimentos e não temos piedade com os nossos adversários. Como se isso não fosse suficiente, acreditamos que somos seguidores teus, fadados a um ambiente pleno, apesar de todas as nossas deformidades. Jesus, Jesus, dai com que o teu cântico nos renove e a tua paz acalme os nossos ânimos tão exaltados, para que a partir das nossas palavras sejamos, ainda que diminutos, teus representantes. Permaneçais conosco hoje e sempre, que assim seja.